do amigo Del Cordeiro, que a gente ama cantar juntos. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia, com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará nossos desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas, me amas. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas. Tua forte mão, Senhor, tua forte mão, Senhor, é comigo nos meus dias mais felizes. A tua forte mão, Senhor, tua Senhor, é comigo nos momentos de dificuldades. Sim, a tua forte mão, Senhor, guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim.
Felipe Coimbra aqui comigo e com vocês. Tem uma das antigas que eu queria já lembrar de cara aqui. Som, 1, 2, aí. Boa noite a todos, graça e paz. Louvamos ao Senhor a oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez podermos nos reunir como família de Deus para cultuarmos e para aprendermos da palavra. Que Ele possa presidir cada palavra, cada ato nesta noite, falando aos nossos corações, abençoando nossa vida. Você que está em casa também, seja bem-vindo. Que a palavra de Deus também penetre seu coração, seu lar, abençoando sua vida e família. Nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus em Mateus capítulo 27. Vamos analisar hoje, estudar a crucificação e morte de Jesus. Um texto e história bastante conhecidos para nosso crescimento e aprendizado. Mateus 27, a partir do verso 33 até o verso 61, o sepultamento de Jesus. Mateus 27, 33 a 61. Nós lemos assim na palavra de Deus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo. Agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo,
que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem instruído o nosso coração, trazido a nós, ó Deus, direção e entendimento. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. E agora, mais uma vez, pedimos a instrução do Espírito, para que possamos não apenas entender a palavra, mas possamos crer e viver desta verdade. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Todo o ministério de Jesus aponta exatamente para esse momento. Toda a história bíblica tem o seu clímax na crucificação e morte de Jesus. Não há dúvida nenhuma que nós estamos no fato mais marcante da história da humanidade, a morte de Jesus. Esse é um tema bem estudado e fundamental para a fé cristã. Não há dúvida de que todos nós já cansamos de ler, cansamos no sentido de repetidamente lermos esse texto, já estudamos, já ouvimos mensagens sobre eles, e também muitos outros que, mesmo não crendo nas Escrituras, já buscaram neste texto a sua leitura, talvez para questionar, talvez para achar algum erro, enfim, para debater sobre o assunto. Eu acrescentaria ao texto que nós lemos, dentre outros tantos detalhes que nós encontramos nos evangelhos sinóticos e também em João, eu acrescentaria duas outras informações que são muito relevantes, principalmente no meu entender. Primeiro, o que Lucas relata sobre os dois ladrões, um creu e outro não creu, e Mateus não coloca esta parte, ele omite este relato. Lucas já coloca que um dos ladrões creu e o outro não. E um outro fato interessante é o diálogo de Jesus com o apóstolo João sobre Maria, sua mãe, que está lá em João capítulo 19, que também não está relatado em Mateus. Há outras frases de Jesus, palavras de Jesus, há outros detalhes que não se encontram aqui, mas com certeza temos bem detalhadamente aqui em Mateus a história da morte, da crucificação e morte de Jesus, que tem muito a nos ensinar, com certeza muitos ensinamentos, muitas lições. Poderíamos ficar aqui falando cada sermão sobre uma das palavras de Jesus, sobre os detalhes, sobre pessoas que estavam ali aos pés de Jesus, uns para criticarem, uns para gritarem, para crucificar, outros com inveja, outros com medo, alguns para adorar, outros chorando, outros rindo, quem sabe, enfim. Poderíamos ficar aqui dias e dias, sermões e sermões falando sobre isso, mas vamos tratar um pouquinho sobre 3 ensinamentos, conforme o texto de Mateus, que nós podemos aprender e crescer sobre a crucificação e morte de Jesus. A primeira lição que eu gostaria que a gente guardasse é que em cada detalhe da crucificação nós podemos ver que as Escrituras foram cumpridas, ou seja, tudo o que ocorreu na crucificação e morte de Jesus apontam ou remontam à ideia das promessas de Deus, as profecias a respeito do Messias e deste momento. Portanto, a primeira lição é: as Escrituras foram cumpridas. Na verdade, Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Se nós olharmos desde o nascimento, há profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus. O local do nascimento, o nascimento virginal, a perseguição por Herodes, enfim, já nos primeiros dias, mesmo antes do nascimento de Jesus, nós vamos vendo as profecias a respeito deste menino, deste Salvador. Depois, durante o ministério, muitos dos eventos, dos milagres, dos seus ensinamentos também apontavam para estas promessas, essas profecias sendo cumpridas em Cristo. E não seria diferente na sua crucificação e morte, também apontando para o Antigo Testamento, mostrando que, de fato, Jesus era o Messias prometido, o Filho de Deus. Ele mesmo diz, Jesus diz, no começo do seu ministério, no Sermão da Montanha, em João capítulo 5, verso 17, que ele não veio revogar a lei, que ele não veio para descumprir as Escrituras, pelo contrário, ele veio para cumprir as Escrituras e os profetas.
Mas, de uma maneira mais detalhada e específica, nós podemos relatar, a partir de alguns versículos que nós lemos aqui, o cumprimento de algumas profecias. Por exemplo, versículo 34 e o 48, aí de Mateus 27 que nós lemos, se refere ao fel e ao vinagre. E se formos ler, eu vou lendo para você, você não precisa abrir, para a gente ganhar esse tempo aqui de estudo, mas estou citando, você tem gravado ou pode anotar. Em Salmo 69, verso 21, nós vemos a profecia a respeito deste evento. Lá em Salmo 69, 21, lemos: por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Ou seja, bem específico com relação até aos elementos oferecidos para Jesus, rejeitados por ele ali. Ainda no verso 35 de Mateus 27, que nós lemos, sobre o repartir as vestes, que Lucas é mais detalhado com relação a essa informação, mas o texto aí coloca repartir as vestes. Salmo 22, 18 diz: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Então o salmista já dizia a respeito deste evento. Sobre o desprezo da população, né, de todos os que estavam ali presentes, tanto os judeus presentes como viajantes. Vamos lembrar que era a época da Páscoa, muita gente estava presente, a história relata, os historiadores relatam perto de 2 milhões de visitantes, entre judeus e visitantes ali naquele local, e com certeza boa parte deste grupo acompanharam ali, pelo menos a Via Crucis, como diz, ou a crucificação. Então muitos ali zombaram de Jesus, cuspiram em Jesus, deram bofetadas em Jesus, ou seja, desprezaram Jesus, ou ajudaram na crucificação de Cristo. Sobre esse desprezo todo, as profecias também já apontavam sobre isso. Salmo 22, de 6 a 8, nós vemos o salmista dizendo: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça e dizem: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Então, citando exatamente até palavras que os sacerdotes e o povo gritavam para Jesus na cruz, mostrando assim as profecias e agora o cumprimento. Sobre o fato de Jesus clamar o abandono, né? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Novamente o salmista Davi, no Salmo 22, diz a respeito disso. Ele começa o verso 1 dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Então, novamente, a profecia sendo cumprida. E nos versos 57 a 60 de Mateus 27, nós vemos o episódio de José de Arimateia, um homem rico, pedindo para Pilatos para que pudesse sepultar a Jesus. E nós vemos a profecia em Isaías 53, verso 9, dizendo: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, porque nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou em sua boca. Ou seja, novamente as escrituras sendo cumpridas. Então paro por aqui para citar que ali naquele pequeno momento, aquelas pequenas horas na cruz, muitas das profecias foram cumpridas na pessoa de Jesus, para mostrar que de fato ele era o Cristo, o Messias, o prometido de Deus. Não foram as primeiras profecias a respeito de Cristo que foram cumpridas por ele, não foram as últimas profecias a respeito de Cristo. Nós sabemos que algumas profecias a respeito de Cristo ainda vão se cumprir por ocasião do fim dos tempos, na sua volta, então ainda há outras profecias a serem cumpridas, mas temos aqui claramente, por ocasião da crucificação e morte de Jesus, esta primeira lição bem em destaque: Jesus veio para cumprir as Escrituras. Essa é a primeira verdade a se destacar. E o que nos faz lembrar que Deus é fiel, Deus não falha. Não que Deus seja fiel a nós, evidentemente não é isso. Deus é fiel a si próprio, Deus é fiel às suas palavras, Deus é fiel à sua palavra empenhada, às suas promessas, às suas profecias. O que ele fala, ele cumpre, ele não falha, evidentemente. Então, a primeira lição a destacar na morte e crucificação, na crucificação e morte de Jesus, exatamente, Deus cumpre as suas promessas, as escrituras foram cumpridas. A segunda lição, que é bem mais particular a nós, embora a primeira também seja, mas essa muito mais próxima: Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nossos pecados. Bom, vale aqui uma explicação inicial.
os nossos pecados nunca foram a motivação da crucificação de Cristo. Nunca foram. Por mais que a gente possa pensar que Cristo morreu pelos meus pecados, eu vou afirmar isso, mas eu quero que fique subentendido ou compreendida a verdade sobre a morte de Jesus. Nós sabemos pelas citações bíblicas, até pelo plano de Deus, por toda a história da palavra, que o que motivou a morte de Jesus na cruz foi o amor de Deus, o plano de Deus, a soberania de Deus. Assim João 3,16 começa: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, o que motivou o sacrifício de Jesus foi o amor do Pai. Mas é evidente que trouxe como consequência o maior presente, a maior bênção, privilégio que nós podemos ter, que é o perdão dos nossos pecados, a salvação através do sacrifício de Cristo. Então podemos dizer, em linhas gerais, que Cristo morreu por nós, Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí os versos 39 a 43 de Mateus 27, quando vai relatando a conversa dos judeus com relação a Jesus, depois dos líderes religiosos com relação a Jesus, nós vamos vendo que o próprio Jesus se dirige à multidão quando está na cruz, não relatado aqui em Mateus, mas relatado em Lucas 23, 34. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Ou seja, mesmo ali na cruz, sendo crucificado de forma injusta e até de forma ilegal, né, pela forma tão abrupta e errada que o julgamento foi conduzido, de qualquer forma, cumprida a palavra de Deus, como vimos no item anterior, mas ele estava ali para dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele estava ali ainda sofrendo, perdoando o pecado daqueles que o estavam fazendo mal, os seus algozes, os seus exatores. Portanto, Jesus Cristo disposto sempre a perdoar. E foi isso que ele fez quando ele derramou o seu sangue por nós, quando ele morreu na cruz por nós. Esta verdade expressa não apenas no ato da crucificação, mas em toda a verdade da palavra de Deus, que Jesus Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, garantindo assim a nossa salvação em Cristo. Mas vale lembrar algumas afirmações de Jesus durante o seu ministério, depois um outro texto do apóstolo Paulo, para fechar toda a ideia, de que Jesus de fato veio para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Quando Jesus ensinava aos seus discípulos e também a outros presentes a respeito do seu sacrifício, em João capítulo 10, versículos 17 e 18, ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ou seja, Jesus voluntariamente se entregou, morreu por nós, com o objetivo de perdoar os nossos pecados e garantir a salvação. Falando da agonia daqueles momentos do seu sofrimento, em João capítulo 12, naquele momento da ceia, ele faz uma citação muito interessante aos seus discípulos, João 12, 27. Ele diz: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Ou seja, o seu sentimento, a sua agonia não eram motivos para afastá-lo da cruz. Ele tinha consciência de que ele tinha uma missão a cumprir, que era morrer por nós, ou morrer pelos nossos pecados, e garantir a nossa salvação. Vale lembrar a sua oração também no jardim do Getsêmani, um pouquinho antes da crucificação, quando ele se dirige ao Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, não estou aqui para fazer a minha vontade, mas estou aqui para fazer a tua vontade, a vontade do Senhor, do meu Pai que está nos céus, e a tua vontade é realmente a crucificação, a morte em favor da humanidade, perdão e salvação. Vale lembrar as palavras de João relatadas a respeito da missão de Jesus na conversa com Nicodemos, em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Jesus tinha consciência plena da sua missão. Então podemos dizer que na crucificação e morte, Jesus morreu sim,
para perdoar os nossos pecados, morreu sim para trazer salvação e vida eterna para todo aquele que pela fé se chega até Cristo Jesus. Termino esta parte dizendo que Cristo morreu por nós, lembrando as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 8. Quando ele diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Cristo foi obediente até morrer na cruz. Evidentemente, isso mostra o caráter de Deus, a essência de Deus na pessoa de Jesus, o seu Filho. Portanto, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados para garantir a nossa salvação. Essa é a segunda lição que nós aprendemos com a crucificação e morte de Jesus. A última lição que eu destaco para aprendermos a respeito da crucificação e morte de Jesus é que muitos crerão. Muitos. Nós somos frutos desta experiência salvífica pela fé em Cristo Jesus. Mas para muitos essa crença pode ser tardia. Muitos crerão, mas será tarde. Olha só que interessante os versos 51 até os 54 de Mateus 27. Versos 51 a 54. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha essa informação. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Uma confissão de fé muito importante para nós, porque eram soldados romanos que estavam ali não para expressar o seu amor, a sua gratidão a Jesus, não estavam ali para devotar uma fé a Cristo Jesus, estavam ali para proteger o corpo de Jesus diante da multidão, para não permitir que houvesse qualquer tumulto com relação à crucificação de Jesus ou de algum outro criminoso ao lado de Jesus, mas evidentemente Jesus era o personagem principal, né, a pessoa principal ali naquela crucificação. Então aqueles homens não criam em Cristo, mas diz a palavra que eles reconheceram que de fato Jesus era o Filho de Deus. Mas a questão é, será que não seria tarde para muitos, ou não será tarde para muitos que crerão? Onde eu quero chegar com essa afirmação? Vou citar um texto daqui a pouco e você vai entender perfeitamente sobre isso. A verdade é que muitas pessoas esperam um sinal ou um milagre para crer em Jesus. Muitos até oram para Deus exatamente nesse sentido. Se o Senhor fizer determinada coisa, eu vou acreditar que o Senhor existe. Se determinado fato acontecer, se eu tiver determinada resposta, se determinada situação acontecer na minha vida, aí sim eu vou acreditar que Deus existe. Muitos procuram então sinais e milagres para acreditar em Jesus. Provas para dizer de fato Jesus existe, Deus existe, para acreditar em Jesus. É por isso que muitas religiões e denominações acabam explorando esses rituais ou estes visuais, esses objetos. E aí eu estava anotando algumas coisas, né? Areia do mar da Galileia, água do rio Jordão, lenço, paletó, crucifixo, ídolos, imagens. Quer dizer, as pessoas precisam de alguma coisa palpável para que possa crer. Foi assim com Tomé, ele disse, se eu não vir e não tocar nas feridas de Jesus, eu não vou acreditar. Tem muitos que precisam ver, tocar para acreditar. Tem muitos que querem um milagre para poder acreditar. Eles esperam que um raio caia diante de si, que um anjo apareça diante de si, que um morto ressuscite, para que possa acreditar em Deus. Na verdade, diz Paulo em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Olha que texto interessante. É bem conhecido, mas eu vou destacar uma fala do apóstolo Paulo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes,
Jesus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha esse versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto diz que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas será que esse dia não vai ser tarde para muita gente? A palavra de Deus diz que como um raio que sai do Oriente e corta até o Ocidente, um raio que sai do céu, que é instantâneo, imediato, inesperado, assim será a volta de Cristo, todo olho verá, e muitos se dobrarão, ou dobrarão seu joelho e confessarão com a língua, mas aí vai ser tarde demais. O texto diz, e é lógico que eles se referiam ao passado, porque Jesus havia morrido, mas o testemunho desses soldados romanos foi verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Novamente, ele se refere ao passado, porque Jesus havia acabado de morrer na cruz. Mas a fé não existia no coração deles. Porque eles não criam, não sabiam, ou não criam na ressurreição de Jesus. De que de fato ele viveria e se levantaria dos mortos, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias prometido. E muitos ainda estão vendo sinais, mas continuam olhando para Jesus no passado, olhando para Deus no passado. Um Deus que fez lá atrás, um Jesus que fez lá atrás, mas não é o Deus da sua vida, não é o Jesus da sua vida, não é o Salvador da sua vida. E a pergunta que fica é: até quando as pessoas vão esperar um sinal para crer? Basta abrir o coração, com fé orar ao Senhor, entregar a sua vida, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus e para a palavra de Deus. Esse é o grande desafio que esse texto traz para a gente. Muitos crerão, mas será muito tarde para muitos. Jesus já terá voltado, quem sabe, ou quem sabe, não sei, Deus já terá nos chamado para a eternidade. Céu ou inferno, qual é o destino? O evento mais impressionante da história da humanidade tem lições preciosas e intermináveis. Eu citei apenas 3 para nosso crescimento e aprendizado. Jesus cumpriu as Escrituras, Deus é fiel. Jesus morreu voluntariamente para nos salvar, Deus é soberano. E muitos crerão, mas será tarde. Deus é justo. A minha conclusão enfatiza exatamente este ponto. O que você está esperando para entregar a sua vida a Cristo? O que você está esperando para confesse a chegar até o Salvador Jesus? Um dia poderá ser muito tarde. Muito tarde. Ou porque nós partiremos deste mundo e aí não há mais oportunidade e chance. Ou porque Jesus já terá voltado. E aí o destino de cada um já estará selado. Cristo Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e para garantir para nós salvação e vida eterna. Se pela fé você abrir seu coração, se com seus lábios você confessar a Jesus, crer de todo o coração, você será salvo. Esta é a palavra de Deus, que eu tenho certeza habita também seu coração. Pense, reflita, creia, aceite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a palavra, de entendermos a verdade do Senhor, de lembrarmos de um fato tão importante, tão marcante na história da humanidade, possivelmente o fato mais marcante, a morte de Jesus. Ali, Cristo vence Satanás. A morte. Louvado seja o nome do Senhor. Que lição extraordinária. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos garantiu este presente através do seu sacrifício. Louvado seja o teu nome. Quem sabe alguém que esteja ouvindo a palavra neste momento ainda não tomou essa decisão. Que o Senhor tenha, com graça e misericórdia, o poder de tocar seu coração.
e transformar e mudar a sua vida. E se render a Jesus Cristo como o Messias prometido, o Senhor e Salvador. Muito obrigado, porque o Senhor tem este poder. O Senhor mudou as nossas vidas e pode mudar a todos. Fala conosco e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço para você. Fica com Deus.